Então tá, pessoal, eu sou o Henrique e esse é o podcast do site Aparelho Elétrico. O nosso propósito é informar, qualificar e inspirar microempreendedores criativos. Aqui a gente faz conteúdo para você que trabalha de forma independente, para você que produz seu próprio conteúdo, para você que está começando a sua startup e até mesmo para você que ainda é funcionário, mas já tem planos de iniciar o seu próprio projeto no futuro. E como de costume, aqui vai boas-vindas para quem começou a apoiar o Aparelho Elétrico nos últimos dias. Um grande abraço para o Cláudio Barbosa, Fábio Ferreira, Djan Guimarães, Tafarel Toso e Samuel Kemp. Todos já foram devidamente adicionados ao nosso grupo fechado no Facebook e já foram também cadastrados no site do Aparelho Elétrico. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores e também ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo e ter também outras regalias que só os apoiadores têm, faz o teu apoio em aparelhoelétrico.com/seja-da-liga. aparelhoelétrico.com/seja-da-liga. Beleza? Dito isso, agora sim, bora ligar o aparelho. Só pode entrar se outra pessoa sair, daí tu compra a vaga dela e tal. Tipo. Olha só a Márcia, rapaz. Olha isso, gente. Isso chama capitalismo. Tem gente que bebe e tem gente que usa o Facebook. Claro, e a gente tá do... Tem gente que faz os dois ao mesmo tempo. Então tá, pessoal, apresentando a mesa dessa edição do podcast do site Aparelho Elétrico, a jornalista especialista em processos e produtos criativos, Giovana Beltrão. Tudo bom, Giovana? Tudo bom, Henrique? Olá pra quem tá ouvindo, vamos lá. Do site Adoro Home Office, a também jornalista e especialista em mídias sociais, Márcia Breda. Tudo certo, Márcia? Tudo certo. Vamos lá pra mais um. E o título deste episódio é uma pergunta. É possível manter um negócio digital 100% livre do Facebook? A antipatia do mundo pelo Facebook cresce à medida que a rede social se envolve em novos escândalos de privacidade e cada vez mais se mostra menos digna de confiança. Os caras do software Basecamp, por exemplo, estão decididos a fomentar que, assim como eles, mais negócios se libertem totalmente do uso do Facebook, o que inclui também não utilizar o Instagram e o WhatsApp. Eles, inclusive, criaram um selo que diz 100% livre do Facebook. A intenção é que empreendedores divulguem o badge para sinalizar que seus negócios não são coniventes com a postura da empresa de Mark Zuckerberg. E como fica o microempreendedor nessa história? Qual estratégia de marketing e negócios ele pode adotar para driblar o Facebook? A gente vai atrás dessas e outras respostas no papo de hoje. Márcia Breda, sem o Facebook na jogada, fica mais difícil o trabalho do social media ou fica tudo tranquilo e sereno? Pô, eu diria que fica quase impossível. Fica difícil. Acho que não dá pra falar 100%, mas acho que 90% do surgimento aí da profissão e da profissionalização, que palavra difícil, do social media é em função do Facebook e de tudo que ele oferece, né? Até porque quando a gente fala Facebook, a gente fala do grupo. O grupo Facebook todo, de comunicação? Instagram, WhatsApp, todo mundo do mesmo dono, do mesmo guarda-chuva, mas acho bem impossível, assim. Não diria impossível, mas acho que haveria ficar difícil, porque o Facebook hoje oferece um monte de solução, oferece uma base gigante, assim, então eu acho que ficaria difícil. O usuário médio, né, o usuário brasileiro do Facebook, que nem eu vejo assim, a minha mãe tá muito no Facebook hoje, tá sempre ali, pra ela a internet virou Facebook, né, vou ali no Face, vou ver não sei o quê. Minha mãe é engraçada, assim, às vezes a gente junta a família, lembra de alguém, de algum conhecido de anos atrás, da cidade onde a gente cresceu e tal, ela vai, não, é esse aqui, ó, ela vai lá no Facebook e cata a pessoa e mostra, assim, né, não, esse aqui, ó, não lembra dele? Mãe, não lembro, como é que tu achou? Ela usa melhor do que tu o Facebook. Sim, minha mãe é quase uma hacker no Facebook ali. É curioso, assim, porque o Facebook, ele dominou a parada, né, e existe até um monopólio, né, tipo, é como se fosse um monopólio, né, porque com toda essa força que ele tem, Facebook, WhatsApp, Instagram, ele concentra, se eu não me engano, eu vi num artigo de opinião de um cara que fundou o Facebook, não me lembro o nome dele agora, mas se eu não me engano, ele falou que
que o Facebook concentra 80% dos usuários da internet. Tipo, é muita coisa, né? Tu consegue fazer muita coisa com isso, manipular a opinião pública, né? Tu influencia campanhas políticas, como deu aí o escândalo do Cambridge Analytica, que influenciou lá na eleição do Trump. Então, é um poder muito grande que o Facebook tem, né? E a pessoa que tem uma moral, né? Que de repente pensa assim, não, cara, isso aí é demais, tá muito escândalo, estão usando os dados, estão tratando a gente como ratinhos de laboratório, eu não quero participar dessa coisa aí, não vou ser conivente com isso, eu não vou dar dinheiro pra esse cara, não quero contribuir pra isso. Mas isso aí é uma pessoa que tá num nível de consciência da situação mais elevado, digamos assim, né? Porque o cara que tá lá tocando o negócio dele todo dia e de repente não tá acompanhando o que tá acontecendo no mundo, ele só escuta de canto de ouvido que ele tem que estar nas redes sociais, né? Não, eu tenho que estar no Insta, eu tenho que estar no Face. Não, eu diria que quem pode sair do Facebook como Basecamp é um privilegiado, né? Eu acho que a vida das empresas hoje, no Brasil e nos Estados Unidos, é muito, muito baseada nesse tráfego, em tudo que o Facebook consegue gerar. Eu acho que esse movimento das redes sociais do Facebook, por exemplo, para empresas, ele ainda não é tão forte na Europa, por exemplo. Acho que lá tem uma outra pegada, eles ainda não estão investindo tanto, assim, não sei se porque usam outras coisas, eu confesso que não sei o motivo, mas eu sei que lá eles ainda não têm, tanto que a gente não tem muitos cases de Europa e tal, a gente tem muitos cases de Estados Unidos, que é um modelo mais parecido com o nosso, e eu tenho uma amiga que foi morar no Japão, cara, ela disse que lá, tipo, o marketing digital como um todo e as estratégias de redes sociais são, tipo, muito atrasadas, muito louco, né? Que doideira, cara. Então, essa cultura, ou isso que a gente vive, assim, acho que é muito específico do nosso mercado. Acho que aqui teriam algumas empresas que poderiam levantar essa bandeira, tem muito a ver com o propósito da empresa e tudo mais, de não me unir ao Facebook, essas empresas e tal. Mas acho que, no geral... Tem algum cliente de segurança de dados, Márcia, no Facebook fazendo... Uma empresa de segurança de dados lá no Facebook fazendo redes sociais. No Facebook fazendo relacionamento com os clientes. Não tem? Ah, imagina. Né, Giovana? O que tu tem aí? Abre a caixa preta, Giovana. Sei que tu tá com sangue no olho. Não, pôr sangue no olho é uma expressão forte. Mas, eu acho assim, o Facebook é uma ferramenta muito robusta, né? Ele tem, tipo, você pode fazer muita coisa ali dentro, como marca. Então, assim, fica difícil realmente sair daquele ambiente. E aí, quando você junta o Instagram e o WhatsApp também, eu também acho que fica virtualmente impossível hoje em dia, né? No caso dos caras do Basecamp, eles já têm um negócio sólido e eles realmente não precisam, né? Não tem essa necessidade, assim, de estar nas redes sociais. Talvez eles nem tiveram, talvez nem tenha sido tão importante para eles, porque eles já estavam no Google também já há muito tempo, né? Não, é de lá que eu acho que os clientes deles chegam pelo Google também, né? Não, e o que eu ia falar é que, assim, não estar e ter esse selo, tipo, já é uma publicidade pra eles, né? Eles tipo, estão se aproveitando. Estão se posicionando. Com certeza. Tipo, eles já estão usando, né? Eles estão usando isso como uma forma de levar uma visibilidade ali pra eles. Mas, assim, pra você ter uma ideia, eles lançaram o post que anunciou esse movimento em dezembro. A gente foi fazer a notícia no aparelho elétrico em abril. Olha quanto tempo demorou pra informação chegar na gente, que, vamos dizer assim, estamos atentos a esse tipo de conteúdo. Não repercute, né? E a questão das redes sociais é exatamente essa, né? A comunicação rápida, a comunicação dinâmica com o público para poder transformar aquele público em cliente. Fica um pouco difícil fazer isso fora desse ambiente, principalmente quando você é uma empresa pequena, quando você é uma empresa que está começando, né? Aí acho que já complica um pouco. Igual o Twitter, por exemplo, não é todo mundo que usa. Dependendo do negócio, não tem ninguém do público-alvo do cliente ali no Twitter. Então, o que a pessoa vai fazer? Aliás, tipo, todo mundo deveria usar o Twitter, né? Vamos fazer uma campanha. Eu também acho, adoro o Twitter. Quem nunca vamos foi, vamos todo mundo voltar pro Twitter. Me segue lá, @HenriquePCM, já aproveitando em ser. Ó, jabá. Mas eu acho assim que agora, nesse momento, vão surgir novas redes sociais para competir, e eu acho que essa competitividade pode ser boa, no sentido do Facebook se posicionar melhor em relação a todas essas questões de segurança de dados e tudo mais, né? Igual eu entrei hoje na Vero para ver como que funciona, que é a rede que deu uma bombadinha aí do ano passado para cá, que é uma rede que se vende como que uma rede que não usa algoritmo nenhum, né? Então você escolhe quem vai ver o seu conteúdo, você pode postar de tudo lá dentro,
texto, link, foto, vídeo. Tem uma ferramenta específica para indicar livro, por exemplo, que eu achei bem interessante. E aí você pode categorizar as suas conexões como amigo íntimo, conhecido, público em geral. E aí, a partir disso, você tem o controle total do conteúdo e dos dados que você está colocando online. Só que aí, o modelo de negócio não vai ser esse de anúncio, né? Não tem anúncio lá dentro. O modelo de negócio vai ser uma assinatura. Ainda não tem, eles não definiram valor e tudo mais, mas vai ser uma assinatura mensal que você faz. Você vai ter que pagar para usar a rede social. E tem uma noção de valores já, Giovana? Alguma coisa? Se especula algo a respeito? Não, pelo que eu consegui pesquisar hoje, assim, rapidinho, eles não definiram ainda, não. Tanto que, assim, a ideia deles era que o primeiro 1 milhão de usuários poderia usar de graça pro resto da vida. Mas aí, como eles já passaram esse número de 1 milhão de usuários e ainda não definiram todas essas questões de modelo de negócio, eles estão deixando as pessoas entrarem. Mas, pelo que eu entendi, vai chegar um momento em que eles vão falar, ó, a partir de tal momento, a gente vai começar a cobrar, a mensalidade vai ser isso, e aí, se você quiser continuar, você vai ter que pagar. Mas tem tudo lá dentro, assim, questão de como marca pode estar lá dentro e gerar receita. Tem link, tem botão de comprar agora, você vai poder comprar as coisas que você quiser sem sair do aplicativo, e todas essas outras coisas, assim, né, que a gente faz nas outras redes sociais. E tem espaço para marcas? Dei uma fuçada hoje, eu vi muitos fotógrafos, tem a Vero, né, Vero, que o aplicativo é italiano, né, Vero de verdade. Eles têm a página deles, o perfil deles lá dentro. Eu vi muito fotógrafo, muita gente de entretenimento. E tem alguns projetos, assim, tem umas séries de vídeo, igual tem no Facebook, divididinho, em série mesmo, né, episódio 1, episódio 2 e tal. Não vi muitas marcas lá dentro, mas, assim, dei uma olhada bem rápida, não tomei isso como verdade. Assim. Tá bem no início ainda, né, mas é interessante isso daí, porque eu acho que é uma coisa que a gente... Na real, acho que eles começaram em 2016, mas aí eles começaram foi viral ano passado, quando começou a ter todos esses problemas, que o Zuckerberg foi lá no Senado e tal, e aí, né, pessoas procurando outra rede pra ir, começaram a se inscrever lá. Mas assim, ó, não sendo advogado do diabo, mas já sendo pra esse lugar aqui hoje, cara, quantos aplicativos, quantas redes sociais surgiram e morreram desde que o Facebook nasceu, coitado, assim, sabe, nem veio a cor do sol. Ah, sim. O Google Plus. O Google, que é essa potência que é não conseguir emplacar uma rede social. É assim, é um negócio... o YouTube, né? Eles transformaram o YouTube numa rede social agora, né? A rede social... Porque, assim, eles tentaram copiar o Twitter também, né? Tinha o Google Buzz, não sei se vocês lembram. Google Buzz, tipo, exato. Em 2009, Google 2010. Buzz, tipo, eles tentaram copiar o Twitter, deu errado. Eles tentaram copiar o Facebook, deu errado. Cara, eles fizeram muitas coisas. Eu fico pensando, o que é que vai existir, sabe? Tipo, tem o Telegram. Tem o Telegram, as pessoas só usam quando o WhatsApp cai, né? Eu nunca usei o Telegram. Daí... Tu usa? Eu usei uma época no comecinho porque ele podia usar pelo computador, antes de ter o WhatsApp Web. Mas nem todo mundo usa, então tinha que ter os dois do mesmo jeito, né? E numa das vezes que o WhatsApp ficou bloqueado, eu baixei e depois eu continuei, assim, entendo. Tem um grupo de Bitcoin, né? As pessoas acham que são, nossa, muito underground, assim, né? Tem que cuidar muito dados aí. Eles usam o Telegram. O Google também tentou imitar o WhatsApp. Tinha um desses de mensagem. Acho que era Allo, né? O Google Allo. Que, tipo, durou um ano e pouco também. Mas, ô, Giovana, pra gente não se afastar muito ali, tu falou a questão de pagar, né? A Vero, então, se propõe a ser uma rede social paga, não vai usar os nossos dados, os dados dos usuários pra se dar bem, né? Pra vender eles e pra manipular as coisas, enfim. A ideia deles é essa. Tipo, você seria o algoritmo, na real, né? Você escolhe quem vai ler o que você posta, né? Você pode escolher lá se quem vai ler vão ser só os seus amigos íntimos, ou só os seus conhecidos, ou só o seu público, ou coisas do tipo. Você faz essa segmentação, né? Não é a ferramenta que faz, a rede que faz, pelos critérios dela. E aí, assim, o que eu achei interessante do que eu vi sobre eles hoje é que, assim, a ideia deles é que o cliente deles é o usuário, né? Não é um anunciante. Então, o foco deles é em tornar a ferramenta mais interessante para o cliente, que é quem está usando a rede, né? Então, não é focado no anunciante, em quem vai pagar para mostrar um anúncio. E quanto que tu estaria disposta a pagar para usar uma rede social como a Vero? Tu já parou para pensar nisso? Quanto será que a gente pagaria? Eu sou muito pão dura. Tipo, pois no momento eu não tô pagando nem Spotify. Não, aí que tá, né? Eu tenho... Com o Spotify acontece a mesma coisa. Volta e meia
eu, porra, faz meses que eu não uso Spotify, vou lá e corto. Aí quando eu corto, me dá vontade de usar. Mas é bem isso, é um exemplo, porque isso aí é uma outra coisa, que eu acho que daqui a pouco é um movimento semelhante com o que tá acontecendo no jornalismo, nos veículos de comunicação, né? Que agora eles estão, olha, tipo Folha de São Paulo, o Nexo, vários, né? Estão nessa do paywall. Tu viu 5 notícias, velho. A sexta notícia, porra, tu tem que ser assinante. Daí a gente vai deixar tu ler mais notícias, tu consumir todo o conteúdo. E a galera agora já tá pagando em alguns casos. Eu mesmo pago o Meio pra ajudar a manter lá, porque eu gosto de ler a newsletter do Meio e tal. A gente tá se abrindo mais a desembolsar grana pra manter os veículos que a gente gosta e pra ter acesso às coisas importantes pra gente. Mas aí eu fico pensando, a galera com certeza não tá madura ainda pra pagar por uma rede social, acredito eu. Quanto será que seria um valor justo pra usar isso? Tanto que tu falou, não sei se tu falou agora, ou se tu já tinha mencionado no off ali, não tem nenhuma noção de qual seria o valor, né? Não, se tem uma noção, não divulgaram ainda, não achei na internet tu hoje não essa topou informação. com isso, tu não topou com isso. É R$5, cara. Não, R$5? né, hoje no... É o preço do aparelho, hoje, 5 no dia quilos. que a gente tá gravando aqui, não tem essa informação. Mas, sei lá, com certeza, assim, o dia que tiver um preço, eu vou me basear pelo preço que eu pago no Spotify, na Netflix, assim, de fazer assim, cara, o que tem ali pra mim que vale a pena esse dinheiro? Tipo, eu tô usando Spotify free agora porque eu não tô querendo pagar R$16, entendeu? Pois E se a gente pensar que, por exemplo, sei lá, Spotify, Netflix, que oferecem um conteúdo, uma curadoria, sei lá, uma rede social te oferece... Conteúdo tóxico. O conteúdo das outras pessoas? Não sei. Eu acho que um lance que funciona pra cobrar é a exclusividade, assim. Comigo super funciona. Tipo, meu Deus, são 1 milhão de convites. Daí, só 1 milhão de pessoas pode estar lá. Imagina, daí tu só pode entrar se outra pessoa sair, daí tu compra a vaga dela e tal. Tipo... Olha só a Márcia, rapaz. Olha isso, gente. Isso se chama capitalismo. Cara... Voltou dos Estados Unidos assim. Voltou mudada essa guria. Bebeu lá na fonte do tio Sam, né? Mas eu acho que a Márcia tem um ponto que é, claro, tô brincando, tô achando engraçado, mas é de fato. E eu acho que aí chega num ponto que é interessante pra gente entender a trajetória do Facebook e, de repente, por que as redes sociais do Google não deu certo, né? Porque o Facebook tem muito aquela coisa da exclusividade no início, né? No início ele era só pra quem tinha um e-mail @Harvard. Muito exclusivo, né? Era muito exclusivo, era só pra Harvard. Aí ele foi abrindo pra outras universidades e outras universidades e outras universidades, e aí abriu pro público em geral. Talvez o Google não tenha isso, né? O Google até testou a questão dos convites uma época, não? Pra alguma rede social ou outra. O próprio Gmail era assim. Tu só pode entrar se tu tiver um convite. Alguém tem que te convidar. Eles lidam, né, com essa questão de exclusividade. Eu acho que sim, é um ponto importante. Mas eu acho que isso é muito numa fase de lançamento do produto, né? Porque depois acho que o negócio não se sustenta. Porque depois precisa escalar, né? Precisa escalar, senão não se sustenta, né? Eu fico pensando no valor, né? Quanto seria? R$5 pra usar uma rede social? E o que ela vai me entregar por esses R$5, né? A conexão com os meus amigos, eu vou lembrar dos aniversários dos meus amigos, eu vou poder usar grupos que eu tenho lá dentro com os meus amigos. Tudo bem. Eu acho que se tu chegar num valor justo, assim, vale a pena. O primeiro ponto é a questão de você ter controle sobre os seus dados. Eu acho que esse é o principal, o que eles estão usando como diferencial agora. Mas eu tô pensando também, igual o Snapchat, que deu uma morrida depois do Instagram Stories, ficou ali, tá no sapatinho, e agora, tipo, voltou essa semana com um filtro de cara de bebê. Voltou bombando, né? Dominou a semana passada. Eu vi muita gente falando, nossa, olha, um aplicativo novo que copiou o Stories. A galera perdeu o fio da meada. Então, ele pegou o cara lá, dono do Snapchat, que, tipo, recusou a proposta do Zuckerberg, e agora ele pode estar assim, tipo, pensando, é hora de aforra, né? Porque a questão do Instagram Stories é a comodidade, né? Você já tá no Instagram, então não precisa ter outro aplicativo pra você ver aquele tipo de conteúdo rápido se tem o Stories lá. Mas, assim, pode ser um retorno agora do Snapchat, né? Nesse sentido de se afastar, de algumas marcas quererem se afastar do Facebook. Eu acho que o grande lance do Facebook é que ele tem muito usuário. E, assim, a gente não é usuário médio do Facebook, sabe? Por exemplo, eu sou super chata com as minhas próprias redes sociais. Eu separo conteúdo, tipo, esse conteúdo ele não pode entrar no Facebook, ele só pode entrar no Instagram. Porque pra mim eles são redes sociais diferentes, mas vejo que a grande maioria das pessoas que consome como uma plataforma de entretenimento, cara, eles usam ali e tá de boas, e se bobear, eles estão ali consumindo aqueles stories do Facebook, que eu acho super inútil, mas as pessoas consomem, e eu acho inútil, mas consomem, entende? Como se fosse uma novela, como se fosse... É um escapismo, né? Tem gente que bebe e tem gente que usa o Facebook. Claro, e a gente tá
Tem gente que faz os dois ao mesmo tempo. E escuta podcast ainda, olha só. Mas eu acho que, assim, a gente tá do outro lado, né? A gente tá falando do lado do empresário, do negócio e tal, de como divulgar, mas se a gente pensar do lado do usuário médio, o Facebook é uma baita ferramenta. Não é à toa que o Facebook, a gente fala, tipo, tem tudo isso, assim, o menino Mark pode ser mau caráter, mas ele é um gênio. Tu acha que ele é mau caráter ou ele acha que ele tá fazendo uma coisa decente pro mundo, melhorando a experiência do usuário, como ele diz? A gente pega os dados pra melhorar a experiência do usuário. Eu acho que ele perdeu o controle. Eu acho que o poder faz isso com as pessoas. E é engraçado porque agora ele tem até ele tem tipo um canal no YouTube, ou ele tá visitando canais de pessoas que já estão lá. Eu sei que eu vi ele entrevistando ou batendo um papo com o Yuval Noah Harari, o cara que escreveu Sapiens. Sério? Sim, ele tá lá. Daí ele tá lá conversando com o cara. Eles têm uma conversa longa, velho, assim. E é muito curioso tu ver o Zuckerberg nessa posição, assim, de... Sim, porque ele tem aquela cara inexpressiva, né? Exato, ele não tem carisma, ele né? criou um podcast também, né? Isso, ele criou um podcast também. Ele criou o canal do YouTube e os áudios vão pro podcast. Desconfio isso, eu não chequei essa informação. Assim, eu acho que ele tá tentando humanizar a própria imagem, né? Bingo. O sucesso da rede, obviamente, que não veio do carisma dele, assim, né? Então, isso é muito louco, porque não tem a ver com a pessoa. Tipo, as redes não tem nada baseado na pessoa, porque às vezes, tipo, o aparelho, as pessoas acham o Henrique legal, querido, carismático, sei lá, e curtem, né? Eu adoro também, mas... Claro. Mas... não é o que acontece com o menino Zuck, né? Então, sei lá, cara, às vezes eu acho que ele fez um pacto com o diabo, sei lá, qualquer coisa, porque... o negócio assim, que são 15 anos coletando usuário e dado, né? Tipo... Agora ficou... Né, ele tem... difícil alcançar, né? Ele deve ter mais HD de dado que a mina lá do buraco negro, entendeu? Tem hoje muita gente, eu acho que quase todos os negócios que eles vendem por WhatsApp ou pelo direct ali do Instagram. Claro. Onde que essas pessoas vão vender se eles pararem de usar isso? Porque assim, quem usa Telegram é quem entende um pouco, que tem curiosidade por segurança de dados e que procura outros... Porque assim, quem vai baixar um aplicativo de mensagem instantânea vai baixar o WhatsApp. Quem não vai baixar? Claro. Sim, todo mundo usa o WhatsApp, né? Telegram Todo mundo nicho, usa. né? E tem muita gente que vende mesmo, que passa o dia inteiro vendendo, né? Se você for pegar loja de cupcake, essas coisas assim, de artesanato, por onde que a galera vende? Pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, como que eles vão sair desses ambientes? Mas é aí que tá, Giovana. Aí que tá, que é um ponto que eu acho que quando se popularizou as redes sociais, se perdeu a questão do site próprio. Por exemplo, o aparelho elétrico, eu acho que é um projeto que se sustentaria sem o Facebook, eu acho. Talvez teria que fazer um ajuste aqui, outro ali. O WhatsApp, por exemplo, né? Tá, vamos falar primeiro do Facebook. Facebook, WhatsApp e Instagram. Facebook primeiro, no caso do aparelho. O que pega é o grupo do aparelho, porque muita gente apoia o aparelho e o diferencial é que tu tem acesso a um grupo fechado, né? Daí a galera fica lá fazendo networking, postando conteúdo, conversando sobre os conteúdos que foram postados, tirando dúvida e tal. Isso eu teria que mudar para um outro lugar. De repente vou migrar para um Slack da vida. Daí a gente fica conversando no Slack. Resolveu essa questão. E como o carro-chefe do aparelho é o podcast, a galera escuta a gente já no seu celular, né? Daí escuta no seu aplicativo, ou no aplicativo do SoundCloud, ou no aplicativo do Google, ou no Spotify. A gente não depende muito do Facebook. No caso do aparelho. A nossa maior fonte de tráfego, que é engraçado, é o Google. Se tu pegar as redes sociais, sim. Aí o Facebook é a principal, que manda mais tráfego lá pro site. Mas a principal fonte de tráfego ainda é o Google. Aí o WhatsApp eu não gosto. A galera me cobra. Henrique, faz um grupo de WhatsApp do aparelho. Nossa, cara, né, não faz não. Eu não sei. Eu fico assim, né? Eu nunca digo não. Eu fico, cara, tô estudando, de repente, não sei. Mas me cobram muito de ter um grupo do WhatsApp. Mas tu tá estudando? Eu estudo assim, né? Naquela, no sapatinho. Uma informação aqui, outra ali. Agora a galera a resposta oficial é estou estudando. Não, mas eu deixo essas ideias assim do que eu chamo de maturação. No momento Você não, está quando me pergunta. Nunca, apenas não agora. Agora talvez não. Essa é a minha resposta normalmente pra tudo. Vamos ver, de repente. Tem que ver, né? Porque daqui a pouco lança lá uma funcionalidade que é relevante, aconteceu alguma coisa aqui, outra lá. O cenário é muito dinâmico, esse negócio na tecnologia. Não dá pra tu cravar. Não, nunca vou ter. Daqui a pouco tu tá mordendo a língua, né? E o Instagram, que é a terceira aí do Facebook. O
Instagram. O Instagram a gente movimenta bastante hoje, é bacana, assim, tem os stories, tem ali a timeline, que a gente posta as notícias, posta o nosso conteúdo ali, mas eu uso muito pouco pra relacionamento, assim, né? O aparelho tá cada vez criando uma carinha mais de veículo e menos de o blog do Henrique. Tá ficando com uma outra imagem, a gente tá levando pra um outro lado ele. E então o Instagram, ele tá ali, ele é uma presença porque as pessoas estão ali, mas ele em termos de negócio, de conversão, de trazer mais assinantes, de trazer mais apoiadores, ele não é tão relevante assim. O relevante é o podcast e o tráfego que vem do Google. Para um negócio nesse formato do aparelho, eu acho que a gente sobreviveria sem as ferramentas do Facebook. Eu acho que os negócios novos, eles se perderam nesse negócio de fazer um site. Hoje não faz mais site. Outro dia, a minha namorada tava ajudando um amigo lá a fazer um negócio novo, o cara já tava... Eles nem tinham formatado lá o negócio, o cara já tinha criado a página no Face e no Instagram. E ele nem sabia direito o que ele ia vender. Mas o marketing já tava começando, sabe? E tipo... Tem que garantir a arroba. Mas, cara... faz um site. Só que aí, o site é custo. Pra tu ter um site profissional, tu tem que, né, ter uma hospedagem. Aí tu vai gastar 30 pila por mês numa hospedagem, mais o domínio, 30 por ano. Tem algum custo. A rede social, a barreira é zero. Tu entra ali, é 15 minutos pra fazer. E não tem dinheiro nenhum. Então, exatamente. O MVP, né? Cara, tipo, se tu quer fazer o teste sim. o mínimo produto viável, tipo, pra botar no mundo, são as redes sociais. É o que não custa nada. Mas é que a galera se habitua e fica. Deu certo rede social? Aí vai mais rede social, mais rede social, mais rede social. E aí eu fico pensando assim, cara, como é que essa galera tem a habilidade, né? A Giovana tava falando antes de uma pessoa que vende pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Como é que essa pessoa tem a habilidade pra se fazer notar na rede social? Então ela também vai ter habilidade pra usar um site, né? Ela vai ter esse potencial, só que talvez o site seja mais complexo, né? O público-alvo dela tá onde? Dependendo do negócio, o público-alvo não tá pesquisando no Google, tá olhando hashtag no Instagram, entendeu? Sim, concordo. Mas eu acho que todo mundo, em algum momento, usa o Google. Em algum momento, tu vai usar. Pode ser que seja mais efetivo ali o negócio, né? Sim, mas se você tiver que escolher entre um e outro, e você não tem ali dinheiro nenhum pra... Claro. A barreira... Pra comprar uma hospedagem e fazer um site, por simples que seja, porque também tem essa questão. Você não vai pagar só a hospedagem ali. Dependendo do negócio, você tem que pagar um designer pra desenvolver o site pra você, né? Não é só você pegar lá um tema pronto e fazer, né? Sim, mas aí eu pego o gancho dos algoritmos. Aí daqui a pouco o teu negócio tá indo tri bem, mas daqui a pouco o Facebook, o Instagram não entrega mais o teu conteúdo. Aí tu tem que fazer o quê? Você tem que pagar. Não é isso. Mas aí uma hora você vai ter que pagar. Ou paga antes ou paga depois. Antes ou depois. Eu acho que pagar nas redes sociais é mais caro, velho. É mais caro tu pagar nas redes sociais. Os anúncios do Facebook. Mas a questão das redes sociais é que a resposta é muito rápida. Então, assim, você cria uma página hoje, daqui a um mês você pode ter 1.000 seguidores. Você cria um blog hoje, daqui a um mês você provavelmente não vai ter 1.000 visualizações em um post. Mas tu não tem 1.000, se tem 1.000 pessoas te seguindo, tu não tem essas 1.000 pessoas interagindo com o teu post. Isso é uma métrica que às vezes as pessoas se embananam com isso aí. Não, mas aí a gente sabe disso. Uma pessoa que tá começando um negócio do nada, ela não vai pensar por esse ponto de vista. Ela vai olhar que, tipo, ela vai pensar, nossa, tem muitos seguidores, tipo, você ganha seguidores rápido. E também tem a questão do marketing de influência, né, que tá crescendo. Que aí as pessoas acham que ser influencer é fácil e é o próximo passo da carreira e querem ganhar muitos seguidores e ser influencer. Tem daí esse lance do ego, da vaidade. Mas sabe uma coisa que eu sentiria falta se decidisse sair do Facebook pra, sei lá, toda essa função aí, o aparelho elétrico saiu do Facebook. Não vai sair, pessoal. Tô fazendo só um exercício aqui. Quem tá nos ouvindo, não, por favor, não confunda. Que não tá falando nada disso. É um exercício, né? Só quando a receita chegar na do Basecamp. Isso, só quando a gente for comprado pelo Basecamp, daí a gente sai. Uma coisa que eu sinto falta que funciona muito é o remarketing no Facebook. Agora o aparelho tá numa outra estratégia que a gente não tá usando isso. Mas na época que a gente vendia infoproduto, cara, o remarketing funcionava muito, assim. Tipo, o cara ia lá, olhava a página do Freelancer DocBox e voltava pro Facebook, via um anúncio lá. Não, então volta agora lá e compra porque eu te dou 10% de desconto, 20% de desconto. Isso funcionava muito, cara. Muito. E isso com certeza é uma coisa que no Google tu não consegue fazer, né? Acredito eu, né? Porque agora acho que até tem os remarketing do Google, dos links patrocinados e... Mas o Google é mais caro. Eu não sei, eu tô bem por fora disso aí, Márcia. Eu tô bem por fora, né? Faz tempo que eu não uso. Eu não sei os números específicos, mas a comunicação a entrega do Google
é mais cara. E é por isso que eu falo que é uma plataforma incrível, assim, por mais que a gente odeie, sabe? E o valor de entrega, quando tu vai ver, assim, ele é muito abaixo. Quando tu olha o valor do clique e tu faz lá a campanha de anúncio direitinho, assim, é mais baixo do que os anúncios de Google, né? Assim, não sei agora, tipo, dar um exemplo, e varia muito pelo clique ou pelo que tu vai buscar, mas a plataforma de anúncios é um negócio que tem evoluído muito, e é por isso que eu acho que o Facebook se transformou no que se transformou, e sei lá, daqui a pouco ele é um sinônimo, isso que o Henrique disse aí, tipo, essas pessoas já acham que é o sinônimo, tipo, de internet, assim, eu acho que é muito, sabe? Fui fazer minha pesquisa básica antes deste podcast, e aí cheguei num artigo de um cara da BBC, compartilhando muitos desses comentários, assim, que era porque o Facebook não vai morrer, porque o Facebook, desde, sei lá, se vocês forem buscar aí, gente, eu acho que absolutamente todos os anos, o ano passado eu dei uma aula sobre redes sociais, eu busquei, sei lá, desde 2014, por aí, assim, todos os anos é o ano que o Facebook vai morrer, sabe? Na mídia. Todo ano o Facebook vai morrer e a cada trimestre o Facebook fecha com mais usuários. Então, tem alguma coisa ali que funciona enquanto negócio. E eu acho muito ruim essa gente que dissemina, tipo, o algoritmo é um bandido, o algoritmo não entrega, o algoritmo não entrega conteúdo ruim, sabe? Tem que ter um filtro, porque tu não ia querer ver tudo que as pessoas compartilham no Facebook. Ele faz um favor pra você de dar uma filtrada, porque não ia ter como filtrar. E pra negócio, a gente tá falando de negócios que querem ganhar dinheiro, tem que botar dinheiro, né? Eu acho que não é o caso do aparelho, não é o caso do Adoro, funciona diferente pra veículos, mas para negócios que querem vender, o Facebook acho que é uma ótima plataforma, funciona bem, mas tem que botar dinheiro, não adianta. E acho que tem que entender como isso, sabe? Tu não consegue botar um anúncio na Globo de graça, um anúncio no jornal de graça, e tu não vai ter relevância no Facebook de graça. Infelizmente, é assim, mas eu acho que é uma plataforma que dá muito retorno. Esse cara da BBC, ele disse, eu não uso o Facebook, mas aí esses dias eu fui comprar um ingresso pra não sei o que lá, e pedi o meu login. Ele fez um comentário que era assim, parece que a tua identidade digital tá se transformando no login do Facebook. E aí eu fiquei, que louco isso, né? Tem a questão do login também, né? Quiser sair totalmente, parar de usar tudo que é do Facebook, tem isso, né, cara? O próprio meu Spotify eu logo com o Facebook. Sei lá, um monte de rede social que eu uso, um monte de ferramenta, uso o login do Facebook. E pensar nisso é muito louco, assim, né? O Facebook, ele tá tão dentro da vida da gente que a gente não se dá conta do quão dependente a gente é da ferramenta, né? Mas, assim, eu não acho que ele vai morrer tão cedo também, né? Porque é importante, assim, a gente lembrar que no centro da roda, até pra não confundir o ouvinte, assim, se existe alguma alternativa, existe uma rota alternativa, não, tu não quer usar porque tu acha que é imoral o que eles estão fazendo, tu acha que não é legal essa imagem que a rede social tá criando, tá se fazendo essa coisa antipática, como eu coloquei no início, assim, sempre envolvido em escândalos, sempre alguém descobre alguma coisa de que eles negligenciaram alguma coisa que poderiam ter feito. Por exemplo, o atentado lá do cara na Nova Zelândia que ficou transmitindo aquilo e não sei, 1.000 pessoas viram, ou 10.000, nem me lembro. 4.000 pessoas assistiram a live do atentado na Nova Zelândia. Por que eles não cancelaram aquilo logo? Como é que rolou tanto tempo? Teve aquela matéria do suicídio, né, também, que a gente fez, da galera fazendo live de suicídio e tudo mais. E agora eles estão nessa de tentar recuperar, né? Deixar o Mark mais humano e deixar a imagem do Facebook mais humana também. Eles têm agora algoritmos que visam combater o suicídio. Se uma pessoa tá compartilhando muitas coisas que são negativas, eles têm uma maneira de monitorar isso e enviar alguma ajuda, se for o caso, né? Que a gente colocou lá naquela matéria, né, Giovana? Um time de emergência, né? Só que, assim, não tem muita informação sobre depois do fato, né? Quantas vezes eles foram e realmente preveniram, quantas vezes foram no lugar errado, essas coisas, esses dados eles não mostram, né? Mas, assim, pra mim, como comunicadora, eu acho que um dos maiores problemas do Facebook é essa questão de não se responsabilizar ou não ter se responsabilizado por bastante tempo pelo conteúdo que é publicado lá, né? Que, assim, a responsabilidade é do usuário, mas é deles também. Porque, igual na questão das fake news, por exemplo, né, de tudo que aconteceu na eleição dos Estados Unidos, tudo que aconteceu na eleição aqui no Brasil, lógico que o Facebook teve responsabilidade nisso. Porque se estão postando um conteúdo que não é verdade e ele tá sendo espalhado, tá viralizando dentro da plataforma, como que não é responsabilidade dele? E aí só agora que eles estão realmente se atentando pro fato de que isso tem consequências, né? E as consequências não são nada boas. Nossa, imagina, tu muda os rumos
dados de um país, né? Se uma coisa tá sendo divulgada ali que não é verdade, né? Aqui no Brasil tinha a história da mamadeira de piroca, não sei o que lá. E é bizarro, né? Aí sim, tu vê o quanto a pessoa precisa... É muito difícil o cara tá na pele do Zuquinha lá. E dos caras do Twitter também, né? O Twitter é a mesma coisa, né? Os supremacistas lá... O Twitter também passa por umas parecidas. E aí, se o cara não quiser envolver o negócio dele nisso, acho que ele tem algumas rotas, né? Quer dizer, talvez não funcione pra todos os negócios, né? Porque cada rede social tem a sua peculiaridade e ela se encaixa melhor pra um perfil de negócio. Isso é importante deixar claro. Tem negócios que vão funcionar melhor no Instagram, no Pinterest, né? A gente não pode esquecer o Pinterest, né? Tem um índice de venda e de conversão altíssimo. Eu imagino que o mercado de moda, pra quem tem um projeto de moda, de look do dia e... Design, exato. As coisas que têm apelo visual. Artesanato, né? Tem uma galera, assim. Lettering também tem muito. Elo 7, tem um monte pra galera do artesanato, assim. Eu acho que tem um caminho. Ele talvez seja mais difícil, ou talvez ele seja mais caro. Eu acho que um caminho alternativo ao Facebook, às redes do Facebook, talvez seja um pouco mais caro, mas ele existe, né? Antes tu tava falando do site e, cara, as redes proprietárias, elas são muito importantes. Talvez elas não sejam mais a primeira opção do cara que vai abrir um negócio porque ele quer fazer um teste ali nas redes sociais. O site, a rede de e-mails, né, da galera, assim, é a única coisa que é realmente tua, que é o teu espaço, tu faz o que tu quiser. Tu não tá na mão de, sei lá, do Zuquinho que um dia pode falar, acabou o Facebook, deu, tchau. Morreu o seu 1 milhão de seguidor, né? Então, tu tem que fidelizar o canal proprietário, né, que tu tinha falado antes, né, mas... E o YouTube, né? Que eu acho que acabou ficando no nosso off, né? O YouTube também não dá pra gente desconsiderar. Pode ser que seja uma alternativa também. Não quer usar o Facebook, o WhatsApp, o Instagram? O que tu pode fazer no teu negócio que faça sentido no YouTube? Claro que trabalhar o YouTube é muito mais complexo, né? Pensou no YouTube, tu pensou em vídeo, né? Então, vídeo, pra tu fazer um vídeo legal tem que ter um áudio bom também, né? E tu tem que ter um vídeo legal, um cenário bacana. Não é tão fácil fazer vídeo. Ou podcast, né? Já que eu ia chegar lá. 7% dos brasileiros escuta podcast no YouTube. No YouTube, o que é bizarro, né? Pra mim foi uma surpresa ver esse número aí. É bizarro. Eu também achei. Uma estatística aqui que eu tinha separado pra comentar e agora não tô achando, mas é que o YouTube já é o segundo site mais acessado do mundo. Tem uma pesquisa aqui do Hootsuite com o We Are Social, depois eu compartilho aí o link, que é bem legal, tem bastante dado de internet. O Google é o site mais acessado, o YouTube é o segundo e o Facebook tá em terceiro. No ano passado, nessa pesquisa, o Facebook tava em segundo. Então já dá pra perceber que o YouTube ganhou espaço aí nesse último ano. E assim como o Facebook, como o Google, também tem ferramentas de anúncio, pode botar dinheiro, tu pode fazer o teu vídeo ter mais alcance. Então as outras plataformas também estão crescendo. E agora o YouTube você tem a opção de pagar para não ter anúncio, né? Então, e você pode também fazer assinaturas, né? Pela própria ferramenta. Ontem ainda eu comentei, falei, nossa, eu vou pagar esse YouTube aqui que não aguento mais esses anúncios, porque eu acho que eles estão dando uma forçada, assim, agora nos anúncios. Eu comentei no grupo isso aí, cara. Nossa, tá muito exagerado, meu. Tá muito exagerado. Mas, não, tem vídeo de 15 minutos pra pelo menos 3, 4 anúncios. Quanto que é eu nem olhei o preço do YouTube. Quanto é que é o YouTube Premium? Eu não sei também. E o YouTube Premium também... Eu também não sei, mas deve ser uns R$19,90, se não me engano. E tem o YouTube Music também agora, né? Tem o Music também, né? Mas assim, pelo que eu vi, pelo YouTube Premium, você pode acessar o Google Música gratuitamente. É R$20,90 por mês. Eu não tô querendo nem fazer o mês grátis, porque aí eu vou querer assinar e não vou querer gastar o dinheiro. O problema da propaganda no YouTube é que não existe nenhuma preparação pra ela, né? Não sei se vocês têm esse mesmo desconforto. Aí tô eu lá olhando o canal do Rafinha Bastos, né? Que ele tá fazendo um monte de propaganda com um político de esquerda, de direita. Eu tô assistindo vários vídeos no canal dele lá. E aí, volta e meia, ele vai fazer uma pergunta pra um convidado lá e aí entra um vídeo. Do nada. O que a gente... Não tem nem vinheta. Não, tem vinheta. Se tu tá assistindo televisão, eles te preparam pro comercial, né? Tem a vinheta, não, logo depois dos comerciais a gente volta. E tu já, caralho, vai vir comercial. Vou lá pegar uma água, ou vou assistir o comercial, sei lá, né? Cada um pode ter a sua escolha. Vou pegar uma água, vou no banheiro e depois eu volto. Ou puxo o celular ali, vê o que tá rolando nas redes sociais e depois te concentra, né? Mas ali no YouTube tá muito chato, tá bem inconveniente a maneira como entra a propaganda. Aí entra uma, tu já te incomoda. Daí tu, beleza, logo vai terminar, já vai voltar o programa. Não, daí entra outra. Aí tu, puta merda.
Eles estão pegando pesadíssimo pro cara assinar o Premium. A propaganda em vídeo eu acho bem... eu acho muito invasivo, sabe? Eu não sei se teria como eles prepararem, sabe? Eu nunca produzi vídeo, né, pro YouTube, assim, tal e qual, né? O máximo que eu fiz foi gravar um hangout, alguma coisa assim. Mas eu não sei se tu conseguiria fazer um roteiro. E aí no teu roteiro tu já estabelecer, olha, mais ou menos aqui tem que entrar um comercial. Vamos fazer um take aqui, porque daí eu entro chamando o comercial e o cara... daqui a pouquinho a gente responde isso aí pra você. Daí sei lá, daí entra o comercial. Mas eu acho que é aleatório. Eu acho que é da plataforma. Eu acho que quem faz isso tudo é o próprio YouTube, não é o YouTuber. Se o produtor tivesse acesso a isso, de repente ficaria mais... seria mais fácil a convivência com a propaganda ali. Eu acho que assim, quem tem assinantes, né, fãs, assim, gente, que já fidelizou, quem vai assistir, a galera vai acabar pagando, né? Tipo, é porque é como se tivesse um catarse, um apoia-se ali dentro do próprio YouTube. Mas essa grana do YouTube, ela vai pros criadores de conteúdo ou ela vai só pro YouTube? Eu imagino que, não tenho certeza, mas eu imagino que deve ter uma porcentagem pro YouTube, né? Porque aí a pessoa vai parar de exibir anúncio. Anúncio, O dela não vai mais monetizar. É estranho, né? Mas eles devem ter pensado nisso. Eu imagino que deva ser tipo um Uber, assim, tipo uns 25%. Mas eu fiquei pensando em se a galera produzisse canais do YouTube pensando nessa dinâmica, assim, ou da TV, daí, a galera ia pular. Tem isso. É que depende... Agora vai vir é que depende... Não, é que depende muito como que tu tá assistindo, né? Claro, hoje em dia, o comum é tu tá ali no teu celular, daí tu já... não quero assistir isso aqui, eu já dou um tapinha ali e já vai pra frente. Mas no meu caso, eu gosto de ligar muito o computador na televisão. Então eu deixo o computador longe. Agora até descobri que dá pra fazer o teu celular como controle remoto da televisão, né? Do YouTube. O teu celular como controle remoto do YouTube, tu consegue fazer isso. Aí tu escolhe o vídeo no teu celular e tu vê na televisão, né? Que tá ligada no computador, né? Eu fico muito longe do meu dispositivo, eu deixo rodando os vídeos ali. Então eu já não pularia, eu ficaria, cara, é 30 segundos, né? Mas sim, talvez as pessoas pulem e, cara, eu acho que elas têm que ter o direito de pular, sei lá. Isso é questão de modelo de negócio daí, né? O que tu quer causar nas pessoas. Não, tu quer forçar. Porque pra mim, o YouTube tá ficando antipático também, cara. Pra usar um termo que eu já usei muito nesse podcast hoje. Tá ficando antipático, velho, porque duas propagandas... Esses dias eu tava assistindo o lançamento de um foguete. Eu abri o YouTube e tava rolando lá nos Estados Unidos. Tava rolando um lançamento de um foguete, não sei o que, não sei o que lá. Era live? Era live. E, cara, entrava umas 3, 4 propagandas, velho. Puta que pariu, meu. É só propaganda nisso aqui. Né? Meu, bizarro, assim. Eles estão pegando bem pesado. A audiência devia estar super alta e eles foram metendo... Até não sei se não é um algoritmo, né? Deve ser. Eu não entendo. Eles estão fazendo de propósito, com certeza. Esses cortes, assim, no meio das frases e tudo mais, com certeza isso é de propósito pra galera assinar o prêmio. Pois era, no meio de uma live, né? Imagina se é um cara fazendo a live do Bolsonaro quinta-feira e começa a entrar. Imagina se o foguete decola, né? Não, imagina se o foguete explode bem na hora do... Não, mas ele tinha decolado, ele tava subindo, assim. E aí entrava as propagandas ali. Eu não sei como é que funciona, mas que é irritante né? Se tivesse alguma outra maneira de fazer isso. Só que, claro, né? É sempre aquela coisa, né? Tipo, tu não quer pagar e quer reclamar, Henrique. Então paga o premium aí e para de reclamar, Henrique, né? É verdade. Agora já tem um montão, antes não tinha. Agora tem. Agora tem, né? Mas, gurias, vamos nos encaminhar pro final aí. Só pra eu dar os meus 2 centavos aqui no finalzinho, passo a pelota pra vocês. Eu acho que se você aí quer sair do Facebook, sair da plataforma, parar de usar Facebook, parar de usar o WhatsApp, parar de botar dinheiro no Instagram, parar de fomentar esse negócio aí dos dados, da privacidade dos dados e plataformas que usam indevidamente esses dados e negligenciam a sua responsabilidade. Não, os caras estão fazendo ali na plataforma, é o cara ali que posta, que faz as coisas, eu não tenho nada a ver, eu só dou o campinho pra galera se divertir, eu não tenho responsabilidade nenhuma quanto a isso. Se você não é a favor desse tipo de coisa, pode sair, cara, eu acho que dá pra sair, quebra um pouco a cachola, investe aí no Google, marketing de busca, link patrocinado, investe em SEO, investe no teu site, investe numa lista de e-mails, investe aí, se for o caso, tem que substituir o Zap, quem sabe o Telegram, né, dá uma analisada, vê se seus clientes aderiam a isso, Slack, né, não quer usar o WhatsApp, usa o Slack, lista de e-mails, e-mail marketing, tem o Pinterest, né, acho que alternativas tem que olhar com calma e pensar com calma. Claro que hoje o mercado ele tá muito voltado para Instagram e Facebook, tá muito mais maduro, é muito mais fácil tu descobrir como tu tem que fazer as coisas nessas plataformas, porque tem muita gente produzindo conteúdo para mostrar, para orientar, para instruir as pessoas de como fazer as coisas, como se dar bem nessas plataformas. Com certeza daí tem é mais fácil fazer as coisas nessas redes sociais, mas acho que correndo um pouco atrás, acho que dá para conseguir
moldar o seu negócio digital de uma maneira que tu consiga ficar menos dependente dessas redes. Eu acho que é possível, minha opinião, então eu acho que é possível, dá pra dar uma contornada no Zuquita. Claro que é um pouquinho trabalhoso, mas acho que tem como. Márcia Breda, passando a pelota pra ti, amarra o assunto, convido o pessoal aí pra te seguir ou não no Facebook, no Instagram, fica à vontade. Eu acho que existe um mundo sem Facebook, só que ele é mais caro. Ah, olha aí, muito bem Então, colocado. Mas paga antes ou paga depois, né? Em algum momento vai pagar alguma coisa. Vai pagar. Essa conta alguém tá pagando, né? Como é que é? Se você não tá pagando pelo produto, você é o produto, né? Não é mais ou menos assim? É o produto. Exatamente. Quando a gente fala de negócio na internet, não tem mais nada de graça que dê um resultado milagroso. Então, tem que pensar no caminho que você quer seguir, seja por questões ideológicas ou é sempre importante avaliar o formato do teu negócio, né? Não é porque o Facebook, o Instagram existem que ele é ideal para todos os negócios, para todas as vendas. Existem outras opções, às vezes melhores, né? A gente nem falou do LinkedIn, mas enfim, também tem bastante opção. Elas podem ser um pouco mais complexas, mas acho que dependendo do negócio funciona. Eu sou a favor do Facebook, tá? Eu acho que é um caminho mais fácil que dá mais retorno. Mas... Tu não tem problema nenhum em servir os teus dados, Márcia? Eu não tenho, cara. Os meus dados estão aí para serem usados. E desde que o Facebook me entregue anúncios Você é doadora de dados, então, Márcia? Eu sou doadora de dados, eu não me importo. Todas as minhas redes são abertas e tal. O Facebook não é 100%, mas são porque eu não me importo com meus dados. Eu quero receber anúncios relevantes, isso aí. Facilitar a minha vida. Remarketing com desconto, por favor. Isso aí. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que tem que analisar com cuidado essa obrigatoriedade de todo negócio ter que ter um Facebook ou um Instagram. Eu acho que estar na internet é importante, mas tem várias saídas. O Facebook talvez seja uma boa opção, mas, se tu não quiser, também tem que conversar direitinho. Contrate um social media bem capacitado que ele vai dar outros caminhos. Então, é isso. Quem quiser falar mais sobre redes sociais, sobre home office, sobre essas coisas, pode me seguir nas plataformas do Adoro, Adoro Home Office no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente tá lá. Provavelmente a gente não vai sair. E me segue no Twitter também, que é @MarciaBreda. O Twitter é uma rede muito legal. Muito bem. E agora o final edificante da Giovana Beltrão. Não sei se vai ser muito edificante. Mas então, pra encerrar, eu acho que eu quero dizer é, assim, se você tá na internet, você tá fornecendo seus dados de alguma maneira pra alguém, né? Pode ser pro Zuckerberg, pode ser pra outra pessoa, né? Porque você vai usar o YouTube ou o LinkedIn que não tem ninguém ali de olho nos seus dados e no que os seus dados podem gerar, né? Então não é assim, tipo, vamos sair do Facebook e tá tudo resolvido. Eu acho que deve partir de você, como dono do negócio, ver quais dados você tá disposto a dispor e se você tá ok com como a empresa utiliza esses dados. E eu acho assim, se você quiser realmente sair do Facebook, da plataforma, como os próprios caras lá do Basecamp falam no post que eles anunciam o movimento, você não precisa fazer isso hoje. Eles foram legais nesse sentido, assim, de dizer, olha, a gente entende que tem negócio que hoje não funciona sem essa plataforma. E você não precisa aderir hoje, né? Mas, assim, quando você se sentir confortável, o movimento Facebook Free tá aqui, de braços abertos para te receber. Então, assim, não é uma coisa que você tem que fazer hoje. Eu acho que tá no Facebook hoje não é uma questão, assim, tipo, pra muita gente não é uma escolha, mas se você tá e não gostaria de estar, você não tá errado, você tem que fazer seu negócio funcionar de alguma maneira. Então, estudar e procurar essas outras maneiras de fazer o seu negócio andar, dentro ou fora. Exatamente, olha aí o final edificante. Nas redes sociais, a minha arroba é Giovana Beltrão, tudo junto, Giovana com I e com 2 N's. Passo muito tempo no Instagram, mas também no Twitter, que não é do Facebook. E de segunda a sexta eu escrevo as notícias no site do Aparelho Elétrico. Quem quiser dar uma lida, comentar, quem quiser conversar sobre as notícias ou sobre os assuntos dos podcasts, é só chamar lá nas redes sociais. Obrigada, Henrique, obrigada, Márcia, e até a próxima. Muito bem. Valeu, Giovana, valeu, Márcia. A gente vai se falando, só não sei se pelo Facebook. Não, tô brincando. Não. O Aparelho continua lá no Facebook, galera, não entendo errado.
Feito. E esse papo continua lá nos comentários do site. Conta pra gente o que você achou de toda essa conversa. Você concorda ou discorda do que a gente disse? Comenta lá e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o aparelho a continuar informando, qualificando e inspirando os microempreendedores criativos. Para ficar em dia com nossas atualizações e conhecer um pouco dos bastidores do aparelho elétrico, te cadastra na nossa newsletter. Tudo que é importante vai sempre para nossa news. E lá eu também compartilho um pouco dos meus erros e acertos pilotando o aparelho elétrico. Te interessou? Então cadastra teu e-mail no aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. aparelhoelétrico.com/notas da diretoria. Todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post no site do Aparelho Elétrico. Nosso podcast é produzido e apresentado por esse que vos fala, Henrique Portman, e a higienização do áudio fica por conta da Tomate Cereja Produtora. Feito! Então era isso, um grande abraço e até mais!